Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos mais uma noite para louvar e agradecer ao nosso Deus e meditar na sua palavra. Em meio a uma pandemia, a tantos problemas que estamos enfrentando em nosso mundo, essa semana enfrentamos na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, um ciclone que atingiu a muitas famílias, muitas pessoas, mas graças a Deus nós estamos aqui para agradecê-lo e para bendizer o seu nome. Algo que eu particularmente em 31 anos nunca enfrentei, nunca vi algo igual, mas Deus nos preservou, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Espero que esteja tudo bem na sua casa, na sua família, nos seus entes queridos. E nessa noite, antes de começarmos a meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria de deixar um alerta e uma frase e algo que todos nós, ou a maioria, sabemos, cremos e até falamos, mas cada vez está mais forte em nosso mundo, em nossa vida, que é Jesus está voltando. E isso é uma realidade. Isso tem acontecido cada vez mais, as evidências que estão na Bíblia. Então, creia nisso e viva como se ele fosse voltar hoje. Eu te pergunto, o que temos feito, o que estamos fazendo nesse mundo? Será que estamos preparados para a volta de Cristo? Será que queremos e ansiamos essa volta? Ou será que ainda queremos viver muitas coisas nessa terra e não queremos que ele volte agora? Espera um pouquinho, Jesus, volte daqui a alguns anos. Não, devemos estar felizes e ansiosos por essa volta, para nós reinarmos com ele por toda a eternidade nos céus, onde é a nossa vida eterna, para onde nós fomos criados para vivermos. Então, cada dia que passa, ficamos mais próximos desse grande dia. Será um grande dia que enfrentaremos e viveremos. Estamos preparados para isso? Reflita nisso e não menospreze as evidências, não menospreze o que a palavra de Deus nos ensina, as pestes, a pandemia, os ciclones, terremotos, mortes, miséria, pai contra filho, filho contra pai, tantas coisas que a palavra de Deus nos alerta. Fique atento e viva para Cristo. Amém? Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você a palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Devemos ouvir a palavra de Deus, pregações, devemos ler a Bíblia, devemos meditar na Bíblia, mas principalmente praticar, aplicar tudo aquilo que a gente ouve, medita e lê, colocar em prática tudo aquilo. Senão, não estaremos enganando a Deus. Ele sabe de todas as coisas, onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Não estaremos enganando a homens, a líderes, a pastor. Não estaremos enganando a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, pratique a palavra de Deus. Não adianta nós sabermos a teoria de qualquer coisa, se não colocarmos em prática. Assim como não adianta termos tantas informações com a tecnologia, com a televisão, com a internet, tantas informações que adquirimos, ouvimos nesse mundo, se não houver transformação de vida. O que nós temos feito com essas informações? Dobrado nosso joelho e orado, clamado a Deus, clamado por vidas, por Israel, pelo Oriente Médio, por nações, pela nossa nação, pelo nosso governo, clamado pela nossa igreja, pela nossa casa, nossa família, pela nossa vida. Com essas notícias e qualquer informação que nós venhamos ter, deve haver uma transformação de vida, deve haver uma mudança dentro de nós. Não apenas
Ouvir sem praticar. Não apenas a teoria, sem colocar e aplicar aquilo que sabemos. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Vivemos em uma época, em uma era, em uma sociedade que sabemos de tantas coisas. Temos muitas informações e sabemos de política, de economia, de esporte, de história, de geografia. Sabemos através da internet, do WhatsApp, do Facebook, do Google. Talvez não com veracidade, não sabemos a fundo, mas ouvimos dizer de diversos assuntos. Porém, nós devemos e aplicamos esse conhecimento que nós sabemos? Ou apenas entra no ouvido e sai no outro, apenas enche a nossa mente, o nosso cérebro, mas não aplicamos aquilo que a gente aprende? Então, devemos aplicar todo o conhecimento, principalmente bíblico, dado por Deus, através de pregações, através da leitura bíblica. Aplique, não apenas ouça, mas aplique. Sabemos que devemos nos alimentar bem de certos alimentos saudáveis, mas muitas vezes ignoramos esses alimentos por não gostarmos, por não achar saboroso. Em contrapartida, sabemos que muitos alimentos nos fazem mal, gordurosos, muito sal, muito açúcar. Por serem gostosos, nós nos alimentamos dele. Então não adianta nós sabermos que faz mal se continuamos comendo. Em contrapartida, que faz bem se não nos alimentamos dele. Sabemos que devemos beber água, no mínimo 2 litros por dia, e fazemos isso. Sabemos que devemos fazer exercícios físicos para a nossa saúde, para o nosso corpo, mas fazemos ou temos preguiça? Sabemos que muito tempo na internet, na televisão, no celular, não faz bem para a mente, para a visão, para a nossa vida, para administrarmos o tempo, mas por comodidade ou por prazer, nós ficamos horas e horas na frente da televisão, do celular, da internet, da Netflix. Então não adianta sabermos o que faz bem ou o que faz mal se não aplicarmos nas nossas vidas. Não devemos ser aquele que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Devemos ser exemplos práticos para vidas, para nossos parentes, para aqueles que nos cercam e nos rodeiam. Sabemos que devemos ler a Bíblia, meditar, ter um devocional com Deus. Reflita nessa noite, nesse momento. Aplicamos isso em nós? Diariamente temos 24 horas que Deus nos dá para administrarmos o nosso dia e a nossa vida. E usamos bem essas horas e damos ou devolvemos para Deus a primícia, o melhor de nossas vidas, de nosso tempo? Ou será que o resto, ou às vezes nada, do nosso dia? Então, reflita e pratique. O resultado e a consequência não vem só com o conhecimento, mas com a prática do que nós conhecemos. Não adianta conhecermos se não praticarmos, que não vai haver resultado e nenhuma consequência boa daquilo que nós esperamos. E nessa noite, essa breve introdução, através de Tiago 1:22, sejamos praticantes e não apenas ouvintes, senão estaremos enganando a nós mesmos. Eu gostaria de compartilhar contigo 3 princípios, 3 qualidades para nós discorrermos aqui rapidamente, na qual nós conhecemos, mas vamos refletir se temos praticados. 3 coisas que eu acho de suma importância, que eu creio ser vital para nossas vidas. E a primeira dela é a fé. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. A fé. E o que é fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento, a base firme das coisas que nós esperamos, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é aquilo que a gente tem certeza, esperamos, mas não estamos vendo com os nossos olhos carnais. É aquilo que acreditamos, mas os nossos olhos naturais não estão vendo. Isso é fé.
Sabemos o conceito de fé segundo esse versículo, Hebreus 11:1. Mas quando vem uma dificuldade, uma tribulação, uma adversidade na minha e na sua vida, quando vem um ciclone, uma pandemia, uma doença, uma falta de emprego, uma briga, quando vem algo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, nós enxergamos Deus, nós temos fé em Deus, não enxergamos soluções nenhuma com os nossos olhos carnais. Porém, nós aplicamos esse conceito de fé na nossa vida e na nossa casa, crendo que Deus é o nosso escape, é o nosso sustento, é a nossa provisão, é o nosso juiz, é a nossa justiça, é o nosso salvador, é o que cura. Temos que crer em Deus, ter fé em Deus, independente dos problemas, dificuldades, seja naturais, da natureza, seja que nós provocamos, seja de alguma outra pessoa. Creia em Deus, tenha fé nele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deixa o poder de Deus operar na sua vida. Tenha fé nele para romper as barreiras, para romper os problemas. É o primeiro princípio que eu gostaria de deixar contigo. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. A palavra de Deus em Hebreus também diz que sem fé, se não tivermos fé, se não acreditarmos nele, é impossível agradarmos a Deus. E como nós avivamos essa fé? Romanos 10:17 é a resposta. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós avivamos, ativamos essa fé com o que diz em Romanos 10:17, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, a pregação. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como nós estamos fazendo nessa noite, ouvindo a palavra de Cristo, meditando na Bíblia, na palavra de Deus. Então avive sua fé dessa forma, meditando na Bíblia, ouvindo pregações. Ouça e medite na palavra de Deus. Aviva a sua fé agradando a Deus, crendo não apenas no que vemos, mas no que cremos. O segundo princípio, que é de suma importância, e eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, é o amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, mas ele é o próprio amor. Então quem não ama não conhece a Deus. Não tem como nós dizermos que conhecemos, seguimos a Deus, se não amamos. E muitas vezes nós falamos da boca para fora. Eu amo a Deus, eu amo fulano, eu amo ciclano. Se conhecemos e seguimos verdadeiramente ao Senhor, devemos amar e demonstrar esse amor com prática, não apenas com palavras. Nos cuidados com as pessoas, se preocupando com o próximo e ajudando sempre que possível. Sempre nós devemos estar dispostos a ajudar. A Bíblia nos ensina que devemos amar ao próximo como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Dando a sua própria vida por nossos pecados. Nós estamos dispostos a dar, a entregar o nosso tempo, a nossa vida por um amigo, por um parente ou por aquele que nós nem conhecemos, pelo próximo. É assim que a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, como ele nos amou. Demonstre em prática esse amor.
Reflita na sua vida se temos olhado mais para o nosso umbigo, para nossos próprios interesses. Em 1 Coríntios 13 diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Devemos olhar os interesses do próximo, do outro, se colocar no lugar do outro. Então, ame verdadeiramente. Depois leia 1 Coríntios 13. Lá diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Muitas vezes dizemos que amamos, mas não conseguimos esperar um dia, uma semana, um minuto. Queremos no nosso tempo. Que Deus nos abençoe, que alguém faça um favor para nós. Não, ame verdadeiramente. Outros 2 versículos que eu gostaria de compartilhar sobre o amor está em Colossenses 3,14, que diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, a união perfeita. Temos que estar cobertos, acima de tudo, devemos nos revestir, estar cobertos do amor de Deus em nós. E, consequentemente, exalarmos esse amor para o mundo. Deus nos ama incondicionalmente e nós devemos amar as pessoas, o próximo, o mundo, com esse amor de Deus, esse amor verdadeiro, esse amor ágape, que tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Outro versículo que fala sobre o amor encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Depois de ele dar uma relação sobre o que é o amor, encerra dizendo: assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse será eterno. Nós viveremos uma eternidade, bilhões e bilhões de anos com Cristo, onde haverá amor, onde teremos amor pleno e perfeito. Então, comece a praticar isso aqui na Terra. Comece a viver isso aqui na Terra. O amor perfeito de Deus. Então, devemos praticar. Vimos sobre a fé, sobre o amor, e o terceiro que eu gostaria de compartilhar é a obediência. João, capítulo 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, continuando sobre o amor, entrando na obediência, diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus aqui diz que se nós verdadeiramente o amamos, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. Nós vamos guardar e cumprir os seus estatutos, os seus princípios, o que é descrito na palavra de Deus. Siga a palavra de Deus, não apenas leia, que nós seremos muito felizes. Então, obedeça. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Guarde e pratique os mandamentos de Deus. Isso não deve ser um fardo para nós, mas um prazer. Um prazer seguir os princípios, mandamentos, estatutos de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. É como um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Deus sabe toda a nossa história. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro está nas mãos dele. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então confie, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele vai fazer. Ame verdadeiramente, guardando os mandamentos, obedecendo. Se ele fala que é para ficar parado, não caminhe. Se ele fala que é para ir para a direita, vá para a direita, não vá para a esquerda. O que Deus te orientar, obedeça na íntegra e nós seremos felizes. Não adianta eu e você falarmos que temos fé se quando vem um momento difícil,
uma adversidade, um problema. Problemas existem para serem resolvidos. Problemas acontecem para nós crescermos em fé. Então não adianta eu falar que tenho fé quando vem o primeiro problema, a primeira dificuldade, ou não só o primeiro, depois de 10, 20 problemas. Não importa. Nós não acreditarmos no poder e na soberania de Deus. Como é que eu posso dizer que tenho fé se eu não creio no poder dele, na soberania dele? Se eu não creio que ele é Deus para nos livrar, para nos guardar, para nos ensinar nesse momento difícil? Temos que crer e acreditar em Deus. Totalmente. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Nós somos filhos de Deus. Ele é todo-poderoso. Nada sai do controle de Deus. Nós nos surpreendemos. Vem um vento forte, vem uma tsunami, vem um maremoto, vem o que for, nós nos surpreendemos. Mas nada pode surpreender a Deus. Nada, nem ninguém pode surpreender ou fazer algo que Deus não sabia. Então, confie verdadeiramente em Deus. Não adianta eu falar que tenho amor, se quando vejo alguém necessitado, eu viro as costas, eu não ajudo, eu não me coloco à disposição. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado, comete pecado. Então, não é apenas, eu não faço mal, eu estou certinho. Não, a Bíblia nos ensina mais além. Aquele que pode fazer o bem. Então, não fique omisso. Faça o bem. Não fique inerte. Pratique. Vá avante. Faça o que Deus te oriente. Faça o que está surgindo nas suas mãos para você fazer. São oportunidades que Deus nos concede para nós praticarmos o amor, praticarmos a fé, praticarmos a paciência. É o fruto do Espírito. Assim como não adianta eu dizer que sou obediente se quando Deus me orienta ou pede para eu fazer algo que eu acho difícil, acho que não vou conseguir, eu não faço. Não é na minha força, não é na sua força, mas é na obediência a Deus. Ele que nos guia, Ele que nos direciona, Ele que nos garante. Sozinho nós não somos nada, não podemos fazer nada, não somos ninguém. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus Cristo. E maior é o que está em nós, que é o seu poder, o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Seja diabo, seus demônios, seja doença, seja tribulação, seja miséria, maior é o que está em você, o Espírito Santo de Deus, do que o que está no mundo. Gostaria de estar encerrando fazendo 3 perguntas. Temos amado como Jesus nos amou? Reflita e pratique esse amor. Temos tido fé suficiente para crer, acreditar que Deus é todo-poderoso, maior do que todos os problemas que possam surgir? E temos obedecido a Deus em tudo. Você pode falar, eu obedeço, mas tem algumas coisas que eu não acredito, não tenho fé e acabo não obedecendo. Não, obedeça na íntegra. Tudo que Deus te oriente. Se você está indo com dúvida, estar confuso, o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas Ele esclarece. Ele abre os caminhos, Ele abre a nossa mente, Ele confirma no nosso coração, Ele nos dá paz. Então peça a direção dEle para obedecer à voz e à vontade de Deus na sua vida. Não o que você quer, o que você pensa, o que você acha que deve fazer, mas o que Deus ordena que venhamos a fazer. Cumpra esses princípios e seja muito feliz. Nós devemos cumprir pelo menos esses 3 princípios: a fé, o amor e a obediência a Deus, sendo praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes.
e nós seremos muito felizes. Viveremos mais tranquilos nesse mundo. Saberemos em quem nós temos crido, que o nosso Redentor vive e que a nossa vida não é essa vida terrena, onde pode vir qualquer coisa e nos levar, esse corpo físico, mas o nosso espírito sempre estará com Deus. Viveremos uma eternidade. O nosso reino é um reino celestial, não é um reino terreno. Não são bens materiais, não é aquilo que o ladrão pode roubar, a traça pode comer, a ferrugem pode corroer. Mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde nada nem ninguém poderá roubar. Então, viva a sua vida sim nessa terra. Faça o seu melhor, trabalhe, estude, conquiste, compra, venda, mas sabendo que nós não somos desse mundo e que tudo ficará. Mas nós somos do reino eterno, onde não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, mas seremos felizes com Cristo. Tenha essa certeza no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, por essa semana que o Senhor nos ensinou mais uma vez, Pai, que o Senhor é poderoso e está no controle de tudo e que nós não somos nada sem Ti. Somos tão vulneráveis. Estamos aqui de passagem, como peregrinos nesse mundo. Que nós possamos olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, prosseguirmos firmes em Ti, Pai, independente de qualquer coisa, e sermos praticantes da Sua palavra. Nos ajude a viver nesse mundo, nos ajude a caminharmos, a Te obedecer, a amar como o Senhor nos amou, nos ajude a termos fé. Sozinho nós não conseguimos, mas contigo nós conseguimos, Pai. Abençoe cada um que está nos ouvindo e participando desse culto nessa noite. Aviva a fé, renova as forças físicas, mentais e espirituais, Pai. Possamos ser revigorados por Ti e sairmos por esse mundo, cumprindo o Seu ID, pregando o Seu Evangelho, a Sua palavra. Nos ajude, Pai. Nos encha do Teu Espírito Santo, Pai. Nos transforme e nos renove. Em nome de Jesus. Amém e amém.